Olá, seja bem-vindo ao canal. Estamos fazendo um curso completo de mixagem e masterização. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o ambiente da mixagem, a sala onde você vai mixar, os monitores de referência que você pode usar na mixagem e fones de ouvido. Tudo nesse vídeo. Também vamos falar um pouco de acústica também, de isolamento acústico e tratamento acústico. Tudo nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal. Tem uma playlist aqui embaixo do curso de mixagem e masterização. É para você, caso você chegou nesse vídeo, você pode seguir na playlist, tem tudo sobre mixagem e masterização. É um dos cursos mais completos hoje no Brasil, tá? Seja bem-vindo. Você que é novo, já se inscreve, né? Ativa o sininho, deixa seu like, compartilha o vídeo e vamos lá. Não esquece de ativar seu sininho, por quê? Porque amanhã continua o curso e daí você recebe em primeira mão, tá? E tem muita coisa de mixagem, masterização na prática aqui no canal. Vamos lá falar um pouquinho agora dessa parte de monitoramento e toda a parte de configuração para você, que é muito importante. Primeiro item. Quando você vai montar um ambiente de mixagem, né, você vai ter que, primeiro, vamos começar pelo início, né? A primeira opção que você tem é o que você tem em mãos hoje, perfeito? Então, é possível mixar usando apenas um notebook, o som do próprio notebook? A resposta é sim, é possível. Porém, o que acontece? A mixagem é um processo onde você vai ter que ter uma mistura de sons, perfeito? E existem várias frequências disponíveis. Você vai ter desde frequências mais baixas, como um kick de bumbo e contrabaixo, até frequências altas, chimbal e pratos de bateria, tá? E tudo isso você vai ter que ter um bom retorno. Por quê? Se o seu retorno se for ruim, você vai acabar perdendo algumas frequências. Você pode perder as frequências, tá? Ok? Claro, se eu gravei um violão, é muito mais conhecido o som do violão, né? Quando você mistura ele com contrabaixo, você pode ter, dependendo do seu sistema de retorno, o excesso de contrabaixo ou falta de contrabaixo. Então o sistema de monitoramento é muito importante. Para quê? Para você ter uma ideia clara de como a música vai soar no final. Perfeito? Então por isso que é importante essa atenção nesse ponto. Hoje, eu diria o seguinte, é ideal para mixagem um conjunto de monitores de retorno, que são aquelas caixas acústicas, pelo menos um par, né? Um à direita e um à esquerda, perfeito? A gente vai falar de vários fabricantes, vários tipos de caixas nesse vídeo ainda, então é ideal. Dá para mixar com som de computador ou de notebook? Até dá, mas vai faltar frequência. Dá para mixar com fone de ouvido? Sim, também dá. Porém, o fone de ouvido, a gente vai ter os modelos desde os mais baratos, né? Aqueles distribuídos em aviões, por exemplo, esses de 5, 10 reais, até fones de ouvido acima de R$ 1.000, mais caros. Cada fone vai ter uma faixa de resposta a frequências, né? Tem aqueles fones com bass booster, sabe? Que você ouve mais o grave. Tem os fones mais simples de celular, que muitas vezes você ouve menos o grave. Então, o seu fone de ouvido é importante também você ter um fone bom, porque se você tentar mixar com um fone que não tenha muitas frequências, na hora da mixagem você vai ouvir num lugar maior e você fala, estranho tá a minha música, né? Por quê? Porque você não vai ter, na mixagem, você não vai conseguir ouvir a frequência que está presente nela, e quando você exportar, né, para algum outro lugar, depois a master, você vai perder essa. Você vai falar, poxa, minha música não tem bateria, não tem contrabaixo, o que está acontecendo? Ou tem excesso de contrabaixo, eu não ouço nada, só ouve, né? Tudo isso é muito importante. Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho, a gente vai começar pelo primeiro ponto. O primeiro ponto é monitoramento, né? Sistemas de monitoramento de estúdio, as duas caixas de som. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a posição delas, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre a própria caixa. Vamos lá? Vamos para a tela, começar agora. Tá? Então, o que a gente está falando? A gente está falando das caixas de monitoramento ou monitores de estúdio, tá? Existem vários preços, vários tipos de caixa, perfeito? Então, os monitores de estúdio são alto-falantes em caixas projetados especificamente para aplicações profissionais de produção de áudio, como estúdios de gravação, cinema, estúdio de televisão, home studio, inclusive, né? Onde a produção precisa de áudio, a produção precisa do áudio é crucial. Entre os engenheiros de áudio, o termo monitor implica que o alto-falante foi projetado para produzir respostas relativamente planas, lineares de fase e frequência. Em outras palavras, exibe uma ênfase mínima, né, nas frequências específicas. O alto-falante fornece uma reprodução precisa das qualidades tonais da origem do áudio. Então, a ideia desse alto-falante é que ele não distorça seu som, seja incolor, transparente, o seu som,
seja exatamente o som que está gravado, tá? Não tenha distorções harmônicas, não tenha nada criando errado, tá? Então, esses monitores são projetados para tocar realmente o som gravado, tá? Não vai ter distorção, não vai ter frequência harmônica a mais, não tem nada. Ele toca realmente o que está gravado. Isso é importante porque o seu retorno é o certo, né? Não haverá mudança de fase relativa de frequências específicas, significa que não há distorção na perspectiva no estágio de som para gravações estéreo, tá? Além dos requisitos do estágio do som estéreo, né? Ele ajuda na resposta do impulso, né? E permanece fiel à fonte, tá? Sem encontrar nenhum tipo de ruído ou coisa que suje esse áudio, tá? Então, muito importante, né? Você ter um bom alto-falante. E esse alto-falante, normalmente vai ter um tweeter ou um woofer, né? O tweeter é para frequências agudas e o woofer para frequências mais baixas. Para monitoração de baixa frequência, né? Como bumbo, né? Se utiliza até um subwoofer. Hoje tem até algumas cadeiras, tá? Que quando ela toca alguma frequência baixa, ela vibra junto, né? Ela dá essa ideia de vibração, você vibra junto mesmo, tá? Então é importante que você tenha um falante, tá? Pelo menos para frequências médias e altas, muito bom. Tem várias caixas para isso, a maioria. E se puder, também ter um woofer, né? De retorno de frequências baixas, para ouvir melhor bumbo e baixo, né? Existem monitores de estúdios projetados para um uso campo intermediário ou remoto, né? Eles tendem a ser usados em ambientes de pontuação de filme, então tem vários tipos, né? Além disso, monitores de estúdio são fabricados de maneira robusta, mais robusta que alto-falantes domésticos, né? De alta fidelidade. Enquanto alto-falantes domésticos, hi-fi, geralmente precisam apenas reproduzir gravações comerciais, compactos, os monitores de estúdio precisam lidar com altos volumes e repentinas explosões sonoras, tá? Para reproduzir mixagens não masterizadas, tá? Então, quando você pega uma mixagem não masterizada ainda, né, uma mixagem antes de ser feita, muita coisa está estourando mesmo, os volumes estão todos altos, muito som, muita frequência ao mesmo tempo, e esses alto-falantes, eles são preparados para isso, né? Aqui a gente vê um da Presonus, tá? Eris E5, E4, né? 5 HD. Depois a gente vai ver até um site da Presonus depois. Eu trouxe até um material bom para vocês. Bom, então aqui vai falar um pouco da história dele, né? Você vê alguns estúdios com os monitores na parede, né? Maiores, assim. Então vai falar de história um pouquinho. Não vou passar nesse vídeo. Acho que não precisa entrar muito nisso, tá? Que vai ter toda a história. Se você quiser mais dados, né? Você vai lendo aqui. Vamos falar um pouquinho agora, então, da posição, né? Então, caixa de som. Aqui, inclusive, ó, tem um passivo da Amphon Loudspeaker. Perfeito? Depois eu vou mostrar alguns modelos para vocês aqui. Vamos falar um pouquinho da posição deles, tá? Então, vou falar para vocês agora. O termo em português é monitor de áudio, tá? Se você quiser comprar um ou pesquisar mais sobre, é monitor de áudio. Então, ó, fazendo uma busca no Google, você vai ver vários modelos diferentes, tá? Ok? Então você vai vendo tanto monitores para DJs, para compra, quanto para ouvir música em casa, produção musical, tudo aqui, tá? Um dos mais tem alguns famosos que são de estúdio, tá? Uns muito famosos que a série da Yamaha, tá? NS, normalmente o NS10 é muito usado. Então aqui são a linha Yamaha NS, tá? Só mostrar esse monitor aqui. Normalmente você vê em estúdios, quase todo estúdio tem um desse deitado, né? Aqui é um HS5, né? Tem também o NS10 também, que é muito usado em estúdios, tá? Esse daqui, qual que é? Aqui, ó, é monitor, e tem vários fabricantes diferentes. Depois eu vou citar os fabricantes nesse vídeo para você ter uma ideia, tá? Tem áudio, inclusive monitores Bluetooth, Edifier Bluetooth, né? Normalmente o Bluetooth ele tem uma coisa chamada latência, tá? O que é latência? É o tempo de transmissão da onda pro alto-falante, tá? Então tem no computador, por exemplo, ou o seu fone de ouvido no computador, você normalmente vai ouvir com uma certa latência, tá? Você toca o áudio, demora 1 milésimo de segundos para chegar até aqui. Então, eu não indico monitores Bluetooth para mixagem, eu indico um monitor com cabo mesmo, para você reduzir a latência a zero, tá? Então, muito cuidado na compra ou uso de monitores Bluetooth, porque você vai estar ouvindo o áudio atrasado, tá? Se isso daqui for só para mixagem, passa, né? Você pode ouvir um pouco atrasado, agora gravação nunca, né? Você não pode estar ouvindo alguma coisa e gravando junto, porque vai atrasar e vai te bagunçar a gravação. Então, indica o cabo mesmo, tá? Aqui, ó, são outros monitores, você encaixa os cabos left e right. Aqui tem vários modelos, né? Tá vendo? Muitos fabricantes diferentes. Você vai encontrar, ó, tem com madeira aqui, tá? Ó, outro da Edifier aqui, e vai indo. Tem centenas
de fabricantes de monitores de retorno, tá? Tem alguns que são considerados top da indústria, tá? São aqueles que, tipo, o Yamaha, por exemplo, a linha NS, ela é clássica em estúdios, né? Tá? A Mac tem alguns monitores muito bons também hoje. Você vai. Tem esse daqui da KRK também, é muito conhecido esse amarelinho, que você pode encontrar bastante, né? Eu gosto muito de uma marca chamada Genelec, tá? Ela é profissional, né? O custo dela aumenta, mas é uma que eu gosto e uso, né? Genelec. Vou mostrar para vocês, só para ter uma ideia. Essa daqui, ó. Ela nem encontra muito, você nem encontra tanto ó, essas caixas, tá? Elas são. O preço delas é bem alto, é bem maior do que. Mas vale a pena, ó. Essa aqui é uma 1032 da Genelec, tá? A resposta dela é muito boa. Mas tem vários fabricantes, então. Mac tem. Ó, só pra ter uma ideia. Depois a gente vai falar um pouquinho, né? Dos fabricantes, mas tem muita coisa. Se você olhar aqui em preço também de caixas, só pra ter uma ideia, ó, uma Edifier, né? 499, uma Microlab 279, monitor de áudio Edifier, tá? E você tem todo tipo, a Yamaha agora já entra em HS, ó, o valor já aumenta, né? Porque é mais profissional. Mas qualquer uma, para o seu início, está bom, tá? Você pode adquirir uma de segunda mão também, é tranquilo. Essas caixas têm longa duração e qualquer uma no seu início, conforme o seu custo, vale a pena, tá? Qualquer uma que seja, não precisa ser a melhor, porque isso é evolutivo, tá? Com o tempo, tá vendo? Ó, esse aqui da Yamaha HS 3.500, tá vendo? Como vai subindo o preço, né? Tá? Conforme você vai mudando, né, o tipo de caixa, porém, assim, é teoria, mas normalmente as mais caras, elas têm uma resposta melhor do que as mais baratas, tá? Você vai ter realmente, tem muitas opções, tá? Ó, essas aqui, mas daí é custo, né? Estúdio tem muito a ver com investimento também, então, sugestão, se você quiser trabalhar profissionalmente com a mixagem, tem que ter uma caixa muito boa. Se você estiver fazendo home studio, alguma coisa na sua casa, dá para tranquilamente, qualquer caixa dessa atende, tá? Até porque você não pode ter um volume de saída tão alto, inclusive, em casa, né? Então, aqui todas atendem, porém, no tempo, né? Quanto melhor a caixa, melhor as frequências, tá? Normalmente. E daí você vai ter que, cada caixa vai ter sua curva de frequência, né? Estou mostrando algumas para você, tá? Mas normalmente essas Yamaha aqui, elas são clássicas de estúdio mesmo, tá? Você vai ter essas aqui HS8, vai aumentando o tamanho, tá? Conforme o modelo, ou diminuindo o tamanho. Tem muita opção, tá vendo? São muitos fabricantes. Mostrando pra vocês, tá? Legal? Agora a pergunta é, dá pra... Deixa eu ver a Genelec. A Genelec, ela é mais profissional. Ó, o monitor de áudio aqui, Edifier, acho que nem tem, você nem encontra aqui, ó. Olha, Nearfield... Deixa eu ver, ó, Genelec. Aqui, ó. Eu tô dando uma olhada aqui, ó. Essas aqui, ó, que eu tô falando. Essas aqui são por 12 mil, tá? Essas são as bem mais profissionais, tá? A Genelec, ó, 16 mil, era bem cara, tá? O preço em relação a... Porque daí é para estúdio profissional mesmo, tá? São caixas aí com uma resposta muito boa mesmo de frequência, tá? Mas assim, no começo, sugestão que eu dou para vocês, a caixa, não se preocupe tanto com ela, adquira que é possível para você adquirir, porque se você estiver mixando num ambiente caseiro ou um home studio, você não vai precisar de uma coisa violentamente perfeita nesse momento, porém, no tempo, se você puder adquirir uma caixa de melhor qualidade, uma Yamaha, por exemplo, NS, já vale a pena, tá? Eu tenho uma NS10 também, tá? Vou mostrar para vocês, a NS10 um par, né? E elas são passivas, tá? Só para explicar a diferença entre caixa passiva e ativa, tá? A passiva, ela não tem fonte de alimentação própria, perfeito? Então, a NS10, por exemplo, que eu tinha era passiva. Então, eu tinha que ter uma potência, né? Ó, HS8, eu tinha que ter uma potência, né? Para poder usá-la, tá? Eu jogava o sinal na potência e a potência, ela amplificava o som e gerava o som para a caixa, tá? Era só os falantes. Quer ver, ó? Vou mostrar para vocês qual era. Qual é, né? NS10. Olha só. Essa caixa aqui, tá? Aqui não, HS8.
Vou só procurar se eu acho a NS10, alguém vendendo, só para te mostrar. Tá? Não é tão fácil, às vezes tem que dar uma procurada, viu? Não é tão. A NS10 não tá tão fácil assim, acho. Ó, essa daqui, por exemplo, tem uma pessoa vendendo o par, né? 3.000, o par, né? São essas caixas aqui, ó, tá? Yamaha NS10, ó, tá? Par de monitores, ó, tá? Elas são muito boas, mas você vai precisar aqui, essa potência aqui, tá vendo? Aqui, ó, monitores mais Alesis RA100. Eu tenho esse conjunto mesmo, tá? É 2.800 o conjunto. Então você não vai poder só comprar caixa, você vai ter que ter uma potência, né, para poder jogar o som para elas. Aqui o Novas, tá? Então é isso, caixa de som. Aí você liga atrás dela, basicamente é isso que eu queria mostrar. Vamos lá, temos um monitor, né? Como organizar esse monitor? Vamos lá, aqui, ó. Então, primeira coisa, os monitores de áudio, eles têm que ser colocados em uma posição que sejam certas neles, né? Então, primeiro item, cada monitor, aqui à direita, aqui à esquerda, perfeito? Cada monitor desse, cada monitor, ele deve ter um ângulo de 60 graus, aqui ó, entre você, tá vendo? Se posiciona no meio, abre 30 graus para direita e 30 graus para esquerda, perfeito? Dando 60 graus total. Imagina aqui é o centro, tá? No centro, 30 graus para direita e 30 graus para esquerda. Então, 60 graus entre os dois ângulos, tá? E posiciona o primeiro aqui, a 30 graus. O segundo a 30 graus. Tá? Um à direita, outro à esquerda. Então você vai ter um triângulo retângulo aqui, ó, tá? Perfeito aqui, com 60 graus aqui, 60 graus aqui, 60 graus aqui, tá? E você vai ter que se posicionar num dos vértices desse triângulo retângulo, numa das pontas dele. Perfeito? Aonde se posicionar, tá? Então, como você pode ver a sua posição? Você faz esse ângulo de 60 aqui, coloca uma caixa aqui, uma caixa aqui. E essa distância aqui entre as duas caixas é a mesma dessa distância daqui, ó. Perfeito? Quanto mais você tiver distante, né, mais a caixa vai estar para trás aqui. Vai ficar um pouquinho para trás da caixa e aberta. Perfeito? 30 graus aqui. Agora é o seguinte, você tem que deixar uma distância, né, entre a caixa e a parede também, tá? Entre a caixa e a parede, já vou mostrar mais. E você da caixa, perfeito? Então você posiciona aqui. A altura disso. O centro do falante é importante estar mais ou menos na altura do seu ouvido, tá? Se você for deixar a altura da caixa, do chão até a altura da caixa. O centro do falante na altura do seu ouvido, perfeito? Vamos ver um pouquinho mais ilustrando. Então tem várias. Primeiro item, né? As caixas não podem ficar de frente para você, sempre nesses ângulos, tá? Você aqui, 30 graus para a direita e 30 graus para a esquerda, formando 60 graus entre as caixas, tá? Basicamente é isso, tá? Então as caixas tem que ficar nessa posição aqui, ok? Vou continuar um pouquinho, mostrar um pouquinho mais de informações. Aqui a gente tem um pouquinho mais já de informação de acústica mesmo, né? Então uma sugestão, você tem uma sala, né? Se a sua sala tiver essas proporções, tá? Ela for maior aqui nessa proporção que essa, você vai fazer o seguinte, separar a sala em 3 pedaços, ok? Perfeito? E aqui é bem o centro da sala. Esse ponto aqui atrás de você seria bem o centro da sala, perfeito? Daí que você vai fazer? Separando ela em 3 pedaços, você vai posicionar essas caixas com uma distância da parede, ok? Normalmente ao lado da mesa, tipo, tem uma mesa fora da mesa ao lado aqui, e você vai sentar, né, em uma posição, fazendo sempre esse ângulo com as caixas, tá? Claro, você pode jogar, muita gente joga essas caixas na mesa mesmo, né? E ajusta um pouco o ângulo delas. Basicamente é isso, é uma sugestão, tá? Fazendo um triângulo equilátero aqui. Aqui tem alguns dados, tá? Então sempre 30 graus, né? Perfeito? E os ângulos interiores em 60 graus. Essa é uma primeira sugestão para esse desenho de sala, tá? Então repare que a outra parte da sala está totalmente vazia, assim. Pode ter coisas, mas você se posiciona nessa região, tá? Numa sala dessa, só para entender mais ou menos a posição, mesa, falantes e você, legal? Mais uma outra ideia, né? Aqui eu estou mostrando uma imagem que vai mostrar para você, tem 2 falantes, tá vendo aqui na sala, a mesa, né? E a pessoa posicionada aqui, perfeito? Para 2 falantes. Tem estúdios que tem 3 falantes, normalmente um subwoofer aqui no centro. Então são 2 mais um no centro e mais 2 aqui atrás, 5.1, né? Caso você queira
trabalhar com 5.1, uma outra forma de posicionar os falantes aí, tá? Aí são para mais falantes, tá? E aqui a gente encontra, você vai ver vários exemplos, né? Sobre isso, tá? Só pra gente ter uma ideia, né? Aqui ó, umas outras representações, né? Perfeito? Repare que sempre a pessoa meio quase no centro da sala, né? Com uma distância, os falantes atrás da mesa ali, são opções. Claro, se sua sala for pequena, você vai adaptar a sua sala, né? Isso daqui são ideias de projeto para estúdio, tá? Você vai ver que aqui é outra coisa. São ideias de projeto para estúdio, tá? Vamos continuar aqui. Agora eu vou falar um pouquinho nessa parte que é importante para a gente ver. Então, ok da posição. Deixa eu voltar aqui. Ok da posição dos falantes em relação a isso. Ó. Eu vou trazer mais um pouquinho para ilustrar. Pera aí. Eu vou trazer aqui para vocês, né, um site de um fabricante da Presonus, que eles fabricam essas caixas, né, estão falando na posição dos falantes, então o posicionamento dos monitores, né, e a posição de audição são cruciais para um ambiente de mixagem preciso, né, aqui eles sugerindo. Então eles citam da seguinte forma, né, configure sua mesa para que seus alto-falantes fiquem longe das paredes e cantos, tá? Então ele dá um exemplo, né, de uma pessoa fazendo uma mixagem aqui, perfeito? E os alto-falantes aqui, ó, perto da parede. Então configure sua mesa para que os alto-falantes fiquem longe de paredes e cantos, tá? Certifique que seus alto-falantes possam ser afastados das paredes, tá? 8 a 12 polegadas serão adequados para que as ondas sonoras já atinjam a parede e reflitam de volta a você. Então, polegadas, centímetros. Vamos converter, né? 8 a 12 polegadas, eu vou fazer a conversão para centímetros. Então, 8 polegadas dá 20 centímetros, tá? E 12 dá 30, entre 20 a 30 centímetros da parede, tá? Perfeito? Tá, já convertendo, que esse texto estava em inglês, né? Isso nem é possível, existem algumas maneiras de atenuar. Então, ok? De 20 a 30 centímetros da parede, ou de todas as paredes, tá? Da parede de lado e da parede traseira também, perfeito? Então, vamos lá. Outra coisa. A orientação do monitor, né? Ele está dando um exemplo aqui. Muitos monitores de estúdios devem ser posicionados horizontalmente, pois posicionamento horizontal pode degradar a imagem estéreo. Portanto, é importante ler a documentação dos monitores. Então, cada monitor indica até uma posição, né? Para você colocar. Se o Twitter, eu vou só mostrar a imagem novamente. O Twitter é essa parte menorzinha, tá? Onde tem os agudos. Então ele está citando o seguinte: os tweeters, cada um indica você colocar do lado de fora ou do lado de dentro, tá? Cada um tem a sua indicação, perfeito? E além disso, outra coisa, muitas vezes você coloca o falante sobre uma superfície, né? Onde há muita vibração. Exemplo, a superfície de uma mesa, e a mesa ela vibra muito, né? Então existem até suportes de monitores, né? Onde você pode deixar esses monitores em um suporte. Isso evita, no momento que tocar muito som grave, né? Ele tem que tremer a mesa e fazer coisas assim, perfeito? É uma outra ideia aí. Seus alto-falantes devem formar um triângulo equilátero com sua posição de escuta. Então, a mesma coisa que a gente comentou, tá vendo? Um triângulo equilátero com sua posição de escuta. Sempre que pessoas falam sobre o sistema falantes, né, eles falam de um ponto ideal, como mencionado anteriormente, essa posição intermediária entre os dois lados em um sistema estéreo, onde os alto-falantes se sobrepõem e onde a imagem estéreo é a melhor. Cria um ponto ideal, né, que fique fácil para você, então depende do seu tamanho. Às vezes tem um quarto muito pequeno, posiciona só nesse ângulo e se ajusta, né? Depende de cada caso, tá? Mas é ideal que você tenha pelo menos esse ângulo de 60 graus, né? Ali com as duas caixas e 30 graus entre cada caixa ali, tá? 60 graus, 60 graus e 60 graus. Outro ponto importante, uma mixagem não significa ouvir no volume alto, tá? Você tem que mixar no volume baixo e confortável. Por que isso? Porque senão você vai ter um desgaste mesmo do seu sistema auditivo. Então você mixa 2 horas e para, não consegue mais. Então é importante também respeitar também o volume sonoro na mixagem. A gente vai falar mais para frente. Então, basicamente, né? Outra coisa, o driver de alta frequência, aqui a Presonus indicando, tá? Então, o driver de alta frequência deve ter a mesma altura dos seus ouvidos, tá? Então, essa dica, se a caixa estiver em pé, essa dica que eu diria para você, tá? A parte alta frequência na altura do seu ouvido. Isso é uma dica da Presonus, perfeito?
ok? Alguns especificamente alto-falantes grandes, a colocação vertical dos alto-falantes faz com que o tweeter fique muito acima dos ouvidos. Uma maneira de resolver isso é simplesmente inverter os dois alto-falantes do monitor para que o tweeter fique abaixo. Parece comum, mas funciona, tá? Então você tem a opção de deixar a caixa em pé, tá? A caixa deitada ou a caixa até de ponta cabeça, tá? Mas sempre o tweeter na altura do seu ouvido, perfeito? Normalmente eu deixo a caixa deitada, na verdade, né? E o tweeter, tanto o menor quanto o maior, ficam na mesma altura, tá? Mas é essa indicação, tweeter na altura do ouvido, perfeito? Coloque sua posição na mixagem simetricamente, mesma coisa. Distribua simetricamente na sua parede as duas caixas, tá? Não vai me sentar do lado direito, totalmente tudo do lado direito da sala. Não, põe no centro, exatamente no centro, e distribui, né? Mesmo que fique espaço vazio do lado, mas distribui para que as duas caixas fiquem exatamente simétricas no seu ambiente, tá? É outra ideia também. Isso tudo, na verdade, é para você aumentar percentualmente, você evita toda a reverberação, você quebra muita reverberação na sala também, tá? Depois você basicamente vai criar uma simetria na sala com isso, né? E você consegue depois tratar esses pontos de reverberação, né? De uma forma mais organizada e melhorar mesmo a resposta da sua sala, tá? A gente vai falar um pouquinho mais. Então aí, tá? Basicamente é isso daqui, tá? Os alto-falantes devem estar em uma distância diferente da parede traseira que das paredes de ambos os lados, tá? Então essa ideia também de configuração, você encosta um pouco mais na parede traseira, né, e deixa uma distância maior de ambos os lados, tá? Para ter uma ideia, nunca deixa mais distância na traseira do que dos lados, tá? Vai encostando até ter uma proporção. A proporção que ele dá é a seguinte, ó, 3 pés, 2 pés, tá? Perfeito? Dá uma olhada nessa medida, por exemplo, 1 metro. Multiplica por 0,66, né? E de 3 para 2, né? Essa relação. E você encosta, tipo, deixa 60 centímetros aqui, 65 centímetros. Aqui, 66, na verdade, 1 metro, por exemplo. Ou 2 metros, 1 metro e 33, por exemplo, tá? Cria uma relação aí. Isso é indicado, né? Claro, se quiser encostar um pouco mais ou menos, ok. Mas nunca deixa muito distante, tipo, no centro da sala totalmente, né? Com distância menor aqui do que aqui. Perfeito? Então isso é importante. Isso depois vai melhorar a reverberação na parte de tratamento acústico, tá? Você vai ter uma melhoria nisso. Use ferramentas fornecidas por seus monitores para superar, né? Então os próprios monitores, inclusive, têm algumas ferramentas atrás deles, né? Você vê esse da PreSonus, por exemplo, ele está indicando curvas de configuração, tá? Ok? Inclusive, olha que legal. Ele já corrige, né? A posição middle of room, close to wall. Então, conforme você estiver numa posição, você pode até setar atrás do monitor, né? Se ele está mais perto da parede, se está no meio da sala ou está no canto. Então, o próprio falante, ele corrige isso. Já pensaram nisso, né? No caso desse fabricante, mas nem todos têm isso, tá? Suporte para monitores vale muito investimento, então é exatamente isso daqui, ó. São suportes para monitores para evitar mesmo tremer a sua mesa e isso pode afetar inclusive na resposta final do som. Então, suportes, né, para isolar ele da mesa, isso é tudo evolução, tá? Não precisa se preocupar agora, mas no tempo é importante. Encontre o local ideal para subwoofer, tá? Quem estiver usando subwoofer, que é um caso específico, não vou entrar nisso, e calibrar o sistema, tá? Perfeito? Depois a gente vai fazer vou pôr um software de calibração para vocês, inclusive, aqui no curso, tá? Então, basicamente é isso. Agora, falar um pouquinho dos fabricantes, para você ter uma ideia de quantos são. Olha só, aqui é uma lista, tá? Eu não vou ler todos, porque é grande, ó, muita gente, tá? Então, por exemplo, vou falar os principais, tá? Alice, você vai encontrar muito, tá? Estados Unidos. Depois você pode ir lendo enquanto eu vou falando aqui, né? Audiovox também, Estados Unidos, né? É bem conhecida. Behringer é muito conhecida, alemã, né? Behringer no Brasil ela tem bastante, muito forte, né? Ali a Bosch, que a gente conhece também é alemã, mas não tanto em monitor de retorno, mas a Bose, que é Estados Unidos, uma das melhores caixas de assim, home theater, essas coisas são Bose, né? Realmente o som é impecável. Celestion também, olha só, Celestion tem grandes alto-falantes aí, né? Para Marshall, você pega aquelas caixas Marshall, vários tem alto-falante da Celestion, que você acaba encontrando também. Que mais aqui? Audio-Technik, né? Também a alemã. Você vê que a Alemanha é bem forte nisso, né? Pelo menos no Brasil, você vê muita Edifier chinesa, né? A Edifier é bastante popular também no Brasil, tá? Deixa eu ver mais alguma. Genelec é da Finlândia, tá?
A Genelec, olha, depois que eu usei Genelec, você não troca por outra, assim, é muito boa, viu? Vale muito a pena, porém é muito cara, né? Tem esse fator. Então você tem que, às vezes, gastar, depois de 5 anos mixando, pega uma Genelec, entendeu? Porque não é na hora, assim, porque o custo dela é bem alto. JBL também, nos Estados Unidos, caixa excelente, né? A JBL a gente conhece aí pelas caixas populares, mas também é muito boa, as caixas deles são muito boas. A JVC, que a gente conhece do Japão, né? Já todo mundo conhece. A Kenwood, mas era assim, não se vê muito aqui em caixa de retorno no Brasil. KRK também, bem popular aqui. Depois, se você tem alguma dessas caixas, escreve nos comentários aí. A Logitech, né? A Logitech é finlandesa, Estados Unidos, né? Que a gente conhece. A Mac é super popular no Brasil, muito bom o produto, tá? Também. Daí vai ter olha quantos fabricantes, né? De monitor de áudio, a Panasonic, todos os Philips, né? Todos os Pioneer, todos os que fazem áudio ou eletrônicos, né? Acabam trabalhando também com monitores de retorno, faz parte, né? E tem as mais populares, né? Aquelas coisas que você já. Sony também, tá? Todos esses eletrônicos também fazem aí. Deixa eu ver, Yamaha, umas mais conhecidas, né? Então essas que eu diria. Que são todos fabricantes de caixas de monitor de retorno, perfeito? Agora comentar um pouquinho mais com você sobre este ponto. Então é importante esse ponto, tá? Primeiro item, você inicia, né, com o que você tem em mãos, perfeito? Ok? A caixa dependendo do seu momento financeiro, da sua expectativa, a caixa coloca como uma próxima fase também, tá? Não precisa investir agora numa caixa. O monitoramento é muito importante, porque quanto melhor seu monitoramento, mais você tem a percepção das frequências, perfeito? É possível também mixar em fone de ouvido? Sim, é possível, tá? O que é importante agora é esse seguinte passo para você. Dependendo da caixa que você tiver aí, ou do fone que você tiver, você precisa fazer um setup para entender esse ambiente que você tem. Então o que eu faria? Pega, por exemplo, do estilo que você gosta de mixar, ou alguns estilos musicais, vem no YouTube mesmo. O YouTube ele faz corte de frequência quando você sobe o vídeo, tá? Não tem todas. As frequências acima de 15 mil tem corte mesmo, tá? No YouTube. Ele faz alguns cortes, porque para não ter perigo de estourar nenhum fone de ouvido, para ficar padrão, tá? Então o áudio que você vai ouvir aqui já tem um pequeno corte de frequência, não é original mesmo, aquele original do CD, tá? Aquele que, tá? Mesmo os serviços de streaming fazem alguns tipos de normalização e cortes, tá? Então o que eu faria para você? Usar o sistema que você tem hoje, pode ser fone de ouvido, pode ser caixa de som, acerta a posição delas, senta em frente delas e ouve muita música que você gosta e outros tipos de música, inclusive, né? Ouve desde música clássica, passando por música popular, MPB, samba, pagode, rock, né? Funk, trap, tudo. Eu sei que é difícil às vezes, mas ouve, que é importante você conhecer os estilos, né? No seu sistema de monitoramento. Por quê? Isso vai te dar uma percepção sonora de cada estilo, né? E essas frequências. Você vai ouvir, você vai falar, poxa, mas o funk no meu fone não tem baixo. Porque talvez o seu fone precisa ser melhorado. Porque, entendeu? E dá uma olhada se o que você está escutando é o que você já escutou antes. Exemplo, você tem um super aparelho de som no carro, por exemplo. O que você está ouvindo é igual você ouve no carro ou tá diferente. Então você tem que tentar agora, né? Quanto melhor a caixa, menos você se preocupa com isso, né? Porque a caixa vai te dar um retorno bom. Então, você entender o seu sistema atual de monitoramento, que você tem hoje em mãos, né? Tanto fone de ouvido quanto caixa, se você já tiver, e ouvir várias músicas, tá? Porém, o que acontece? Se você buscar fonte no YouTube, você vai ter corte de frequência. Não vai ser exatamente igual à música original. Então, se você puder, procure a versão original da música mesmo para download de alguma forma, tá? Você consiga pegar. Mesmo o serviço de streaming, você vai acabar perdendo um pouquinho. Perfeito? Então, se você tiver, por exemplo, um CD original de alguma música, sei que é difícil achar CD hoje, ou um download desse CD original, se tiver como obter, né? Ou mesmo, você tiver. Basicamente é isso. Você vai ter que tentar pegar o CD original. Se não tem o CD original, usa o YouTube mesmo, ou o serviço Spotify, streaming, alguma coisa, para ouvir. Pelo menos você está se referenciando ao que está ali, né? Mas vai perder alguma coisinha. Mas você já está referenciando o que você tem em mãos, tá? Então tenta pegar esse sistema onde você tem, já ouvir, pode ser até YouTube, só saiba que você vai perder algumas pequenas frequências ali. Poucas, mas vai perder um pouquinho, tá? Para você se familiarizar com o seu ambiente, tá? Ouvir outras músicas para você começar a fazer um setup, falar, olha, eu já sei como é o meu ambiente eu tenho certeza que falta grave,
Por quê? Porque daí na hora que você for fazer uma mixagem final, você pode levar para outro, fazer no seu ambiente, levar no outro ambiente, no carro ou no lugar que tem um super aparelho de som e ouvir lá, falar, é sempre no meu, eu vou ter que colocar um pouquinho mais de grave, porque vai faltar. Então, você vai ajustando o seu ambiente à sua necessidade, tá? Mesmo que você faça uma mixagem, ainda não é master, é só mix, e leva em outro local, leva num outro local que tem um aparelho de som melhor e toca, fala, e compara, fala assim, o meu, compara com sua música referência, né? Sempre a mixagem é bom você ter uma música referência, tá? É uma música onde você vai buscar que seu som pareça com aquela música. Não é cópia, é outra música, mas pelo menos uma referência. Fala assim, olha, eu gosto da guitarra daquela música, eu queria que minha mixagem tivesse uma guitarra com aquele punch, com aquela moda daquela música. Na hora que você ouve as duas, você fala, poxa, a minha guitarra está mais baixa. E daí você volta e corrige, tá? Então, quanto mais seu sistema de monitoramento tiver sofisticado, menos tempo nessas correções manuais você tem que fazer. Se não tiver o sistema de mixagem, você vai ter que ouvir em outro lugar, o cara fala, pô, essa mixagem tá legal, mas tá faltando baixo. Tá estranha essa mixagem sua, tá? Parece que a voz tá baixa. Por quê? Pode ter relacionado diretamente ao seu ambiente de monitoramento. Legal? Outro item que eu não comentei. Tratamento acústico e isolamento acústico, tá? Isolamento e acústico é você isolar o local. Significa quebra de parede, drywall, gesso, lã de vidro. É caríssimo e só vale para estúdio profissional, perfeito? Na sua casa não precisa. No seu home studio não precisa nesse momento. A não ser que você vai gravar uma bateria, né? Uma coisa muito mais... com muita potência sonora. E tratamento acústico é simplesmente você... Quando o som é emitido, ele vai na sala, você emitiu na caixa de som, ele vai bater na parede atrás, voltar, bater, voltar, bater, voltar. Isso é chamado reverberação, tá? Então, você consegue colocar alguns pontos de tratamento acústico na sua sala, tá? Para eliminar a reverberação. Mas eu não vou entrar nesse vídeo porque vai ficar muito complexo, né? Essa parte mais técnica, mas eu vou colocar como um módulo extra, tá? Que é o tratamento acústico da sala para reduzir a reverberação. Perfeito? Esses pontos, depois a gente tem como fazer cálculo disso, né? Para saber exatamente, mas eu vou fazer numa segunda etapa. Nesse momento é importante você ter posicionado os dois alto-falantes e começar a ter essa percepção, ouvir muita coisa no seu ambiente. Perfeito? Pode ser fone de ouvido? Também. Eu quero mixar no notebook com fone de ouvido. Também. Ouça muita música nesse ambiente. Porque na hora que você for mixar, você já tem as referências mais ou menos como soa para você. Legal? E se puder, ouça essa mesma música em um ambiente mais profissional, tá? Pode ser um local com caixas de som profissionais, pode ser um estúdio mesmo, leva a mesma música num estúdio para ouvir como soa, se parece com o seu notebook. Se parecer, ótimo. Se tiver muito distoante, você vai ter que melhorar um pouquinho o seu sistema de monitoramento. Então é isso que eu queria passar nesse vídeo. Gostou? Concorda? Discorda? Deixa aí nos comentários. Se você é novo, já se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa like, compartilha. Tem aqui embaixo a playlist do curso completo de mixagem e masterização na prática, tá? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Mesmo horário amanhã, tem a continuação. Tchau!